Avelino Garcia, meu nome de casada, né? Mas eu sou de uma família bastante tradicional de Boa Vista, Roraima, né? Da família Tomé. Então, antes de me casar, eu chamava Blenda Tomé Avelino, agora Blenda Avelino Garcia. Eu tenho 43 anos, nasci em 13 de junho de 1974 e sou médica pediatra, né? Fiz faculdade de medicina e após cursei a residência médica, que nós chamamos em pediatria, e tenho o título de especialidade em pediatria. Sim, sou casada, tenho 2 filhas, né? Thaís, de 17 anos, Amanda, de 13 anos. Bem, meu nome é Cristina Rocha, eu tenho atualmente 49 anos, eu tenho várias idades, uma delas é a cronológica, que é de 49 anos. Dentro de mim, cada dia eu tenho uma idade, porque eu convivo com várias pessoas, isso me faz muito feliz, me faz ter várias idades, a arte faz isso com a gente. Eu tenho 49 anos, sou casada há 25 anos, estou em Roraima há 25 anos, vim para passar pouco tempo, como a maioria. Deixa eu ver o que mais que você me perguntou. De onde a senhora é? De onde eu sou do Ceará, certo? Nasci em Fortaleza, nasci no Ceará, porque a questão é, de onde eu sou é muito interessante essa pergunta, né? Eu nasci no Ceará, de onde eu sou, de Roraima. Certo, meu nome é Cassete Sotomayor Ribeiro, nasci em Manaus, estado do Amazonas, em 5 de novembro de 69, né? Sou filha de Raimundo Ribeiro e Alice Sotomayor Ribeiro. Sou solteira, mãe do Miguel, que é uma referência, né? Porque depois que a gente é mãe dos filhos, a gente passa a ser também essa referência, mãe do Miguel. E sou José Marques Rodrigues Silva, tenho 37 anos, tenho 2 filhos, a Bárbara Beatriz de 19 e o Benjamin Frank de 3 anos. Sou médica, sou indígena, sou da etnia Tauepane, vim da comunidade indígena Araçá, do município do Majari. Meu nome é Maria das Dores Pereira da Silva. Eu nasci em Lagoa Grande, interior de Vitorino, que eu chamo interior dos interior, Vitorino. Tenho 44 anos e cheguei aqui em 2001. Meu nome é Sara Patrícia Ribeiro Farias, eu tenho 48 anos, sou solteira, tenho 2 filhos, né, que são maiores de idade, estou em Roraima há 32 anos e sou de Pernambuco, um município chamado Vitória Santo Antão. Meu nome é Maria Eva Barros Ferreira, né? Eu tenho 48 anos, daqui uns dias eu faço 49 e eu estou coordenadora estadual de políticas públicas para as mulheres nesse momento. E no interiorzinho do Maranhão, nome Novo Marajá, município de Tuntum. Meu nome completo é Maria Tereza Sans Surita Guimarães. Eu nasci em São Manuel, no estado de São Paulo. Eu tenho 62 anos. Isso, meu nome é Maria de Socorro, meu shopping Bittencourt. Sou natural de Campo Maior, do Piauí. Tenho 58 anos, vou completar 59 dia 19 de junho. Sou professora da Rede Estadual de Ensino desde 94. Passei no concurso em 94 e tenho 2 filhos já casados. Um mora no Piauí, que é o Ítalo, e a Noemi mora no bairro dos Estados, casada também, é professora também, assim como eu. Vainise de Souza Santos, 37 anos, Boa Vista, Roraima. Eu tenho irmãos, é uma prole, né, bem grande, porque meu pai foi casado, no primeiro casamento, tenho 3 irmãos, que as pessoas falam meio irmãos, eu falo que são irmãos, né, não existe isso de meio irmão, somente irmãos, e tenho mais 3 irmãos. Escolas onde você estudava? Eu sempre estudei em escola pública, né, na cidade de São Manuel. Eu comecei a fazer, isso aqui é interessante, que eu acho que é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com primeira infância. A minha primeira experiência foi no orfanato. Não que eu tenha ficado no orfanato, não é isso.
mas estavam se montando uma sala para a primeira infância, né, para a creche, para o pré-escolar, dentro do orfanato. E aí precisava de tantos alunos, e minha mãe e meu pai me colocou para ser uma dessas alunas. Então isso me marcou muito, mesmo eu não compreendendo. Mas eu acho que a minha facilidade de fazer programas sociais, principalmente com criança, vem dessa época. Porque como criança eu vivi uma fase curiosa de crianças que não tinham nem pai nem mãe. Era com quem eu convivia, isso na minha primeira fase de vida. Depois eu fui para a escola municipal, onde eu fiz hoje, né, o ensino fundamental. Depois eu fiz o ensino secundário, também tudo em São Manuel e toda a escola pública. E depois eu fui para São Paulo, quando eu comecei a fazer faculdade. Aí vieram vários cursos que você vai fazendo ao longo da vida, mas aí já adulto, de acordo com aquilo que vai aparecendo, como eu te falei. A política, ela realmente veio naturalmente para mim. Bem, a minha primeira formação é na área de educação física, ainda da Escola Técnica Federal de Roraima, ainda, hoje. Trajetória escolar? Sim. Eu terminei os meus estudos, com muita dificuldade. Eu venho lá na minha trajetória, assim, onde a gente nasceu, nós não tinha colégio, nós tínhamos uma professora que era voluntária, e na época, quando eu vim para a sala de aula, eu tinha 8 anos. Lá era muito menino e não tinha professores. E essa professora começou a ensinar a gente com muita dificuldade na casa dela. Eu lembro que só tinha um caderno que ela dividia as folhas com nós todos. Bem, eu estudei, com muito orgulho eu digo que, assim como você, eu estudei toda a minha vida em escola pública, né? Então eu estudei desde a creche aqui na escolinha Princesa Isabel, que tinha ali no centro da cidade. Depois eu cursei o ensino fundamental na escola Euclides da Cunha. Posteriormente, primeiro e segundo ano do ensino médio, eu cursei na escola que até hoje existe, Gonçalves Dias. E só meu último ano de ensino médio foi quando eu fui para Curitiba, estudei lá um único ano e após ingressei na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sempre estudei em escola pública, porque eu venho de uma família de 8 filhos, né? Sou a 7ª, né? Então, por questão, meu pai era, vamos dizer, um gerente de uma fábrica de juta no Amazonas, então eu venho de uma família bem humilde, então sempre estudei em escola pública. Estudei em várias escolas e terminei, né, o primeiro grau na Escola Técnica Federal do Amazonas, né? Eu sou técnica em Química, né? Fiz vestibular para Direito na Faculdade Federal do Estado do Amazonas e me formei lá em 84. E como a minha mãe, ela prezava muito pela nossa educação, ela nos trouxe para a escola aqui em Boa Vista. E nossa trajetória toda foi na escola pública, tanto eu como de todos os meus irmãos. Isso, a minha infância foi assim muito, brinquei demais, divertida, porque nós morávamos no interior, no sítio. Então no interior tinha riozinho pequeno, a gente brincava, pescava. Naquele tempo as brincadeiras eram mais assim, umas brincadeiras mesmo de criança, de casinha, de roda, aquela brincadeira de rodas, músicas, todas aquelas canções que crianças e adolescentes brincam, né, com outras crianças, filhos dos vizinhos. Então era uma brincadeira divertida. Morava no interior com meus pais, eu, um irmão e mais 2 irmãs, e a minha mãe e o meu pai. Então no interior nós criávamos animais, como cachorros, gatos, galinhas, porcos e algumas vaquinhas tinha também para dar o leite, para o sustento das crianças. Olha, minha infância eu digo que foi a infância mais maravilhosa, mais saudável que uma pessoa pode ter. Então eu vivi e cresci, como eu disse anteriormente, em Boa Vista, né? Brincava na rua. Minha mãe mora na mesma casa até hoje, então a nossa vizinhança, onde eu cresci,
é a mesma, são as mesmas famílias que moram exatamente até hoje, principalmente a maior parte da minha vida eu morei no bairro São Pedro, né? E foi uma infância muito gostosa, aquela de todo final de tarde, todo mundo se encontrar na frente de casa, as famílias colocavam as cadeiras nas calçadas e ali ficavam conversando até a hora de entrar e dormir. Então eu tinha uma turma muito grande no meu bairro, que a gente se reunia toda noite, brincava de bandeirinha, de cemitério, de bola, fechávamos a rua, bicicleta, eu vivia ralada, vivia machucada, eu soltava papagaio com meu irmão, né, que hoje eu chamo de pipa, eu brincava de peteca, que são as bolinhas de gude. Então essas coisas bem gostosas, férias escolares eu ia para a fazenda, andava a cavalo, me sujava, ficava catando ovos no galinheiro. Então essa foi a minha infância. E é claro, a gente consegue ver a mudança que você me perguntou mais no finalzinho, né, da pergunta, como eram as cidades, eram muito tranquilas, ninguém tinha grade nas portas e janelas, ninguém nem se preocupava em fechar as portas de casa, carro dormia com chave dentro, porque nós realmente não tínhamos nenhum medo, era tudo muito tranquilo. Infelizmente veio o desenvolvimento, as cidades aumentaram, Boa Vista ganhou grandes prédios que antes não existiam, ganhou shoppings, mas com isso também vem a violência, né? Vem o crescimento desorganizado das cidades, pessoas morando meio que em favelas, que antes não existia, todo mundo tinha sua casinha por mais simples que fosse, não existiam moradores de rua. Hoje infelizmente a gente consegue, a gente vê isso nas ruas, né? Muita gente morando nas ruas, ainda mais agora com essa migração venezuelana. Então assim, vieram coisas boas, mas eu ainda acho que vieram muitas coisas ruins. E é com pesar que a gente pode constatar que talvez a sua infância não foi mais tão boa, tão tranquila quanto a minha infância. Aqui. Eu terminei os meus estudos, com muita dificuldade. Eu venho lá na minha trajetória, assim, onde a gente nasceu, nós não tinha colégio, nós tínhamos uma professora que era voluntária e na época, quando eu vim para a sala de aula eu tinha 8 anos. Lá era muito menino e não tinha professores. E essa professora começou a ensinar a gente com muita dificuldade na casa dela. Eu lembro que só tinha um caderno que ela dividia as folhas com nós todos. E a gente compartilhava esse caderno e sandália também. Eu compartilhava a minha sandália com meus irmãos, porque a gente não tinha calçado na época para vir para o colégio. Então, lá nesse local, o nosso colégio começou assim. Fiquei estudando lá até a faixa etária de 10 anos com ela. E depois eu saí de lá do interior e fui para uma outra cidade grande. Eu venho de uma família de uma origem muito humilde, né? Meu pai foi pedreiro, minha mãe lavadeira. Então, assim, eu falo que as crianças, né, que vêm de uma origem muito humilde e de uma outra época, né? Porque hoje mesmo que você tem uma família muito humilde, a tecnologia, as informações chegam de forma diferente. Eu sou da geração que brincava na rua, né? Que não tinha games ou televisão em casa, telefone era uma coisa que só existia para pessoas com um poder aquisitivo maior. Então, assim, a gente esperava conseguir ter um diploma, né? O nosso sonho de criança, porque a insistência dos nossos pais, das pessoas humildes, é porque a gente conseguisse se formar, né? E a gente não sonhava assim com faculdade, não, a gente vinha sonhando aos poucos. Quando a gente tem os avós, por exemplo, analfabetos, a primeira coisa que a gente sonha é em saber escrever o nome. Depois a gente sonha em terminar o ensino fundamental, depois o ensino médio, e aí que a gente começa a aspirar com o sonho da faculdade. Então, assim, o sonho de criança era poder dar uma vida melhor para os meus pais. Nós sempre moramos em comunidade indígena e aos 4 anos de idade viemos para Boa Vista porque na comunidade não tinha escola. E como minha mãe, ela prezava muito pela nossa educação, ela nos trouxe para a escola aqui em Boa Vista. E nossa trajetória toda foi na escola pública, tanto eu como todos os meus irmãos. Como é que eu vou dizer? Eu perdi meu pai muito cedo e isso marcou muito a nossa família. E a minha mãe, ela
teve 4 filhos, eu tenho mais 3 irmãos, e nós morávamos com meu avô e minha avó, que eram pais do meu pai. E quando meu pai faleceu, a minha mãe ficou morando junto com eles, porque a gente não tinha uma casa para mudar e tudo mais. E assim foi até eu fazer 15 anos, e foi quando eu fui para São Paulo que eu comecei a estudar. Que eu tenho de lembranças da infância? Além da dor, que ainda existe muito forte, da perda do meu pai. Uma família unida, né, que eu posso dizer, entre irmãos, avós e pais, o que é um pouco complicado, né? Mas tive amor, tive atenção, tive oportunidade de estudo, mas não tive viagens, não tive festa de aniversário. Minha vida não foi assim como as pessoas pensam que foi. Então, meu pai era garimpeiro na Venezuela, ele garimpava junto com os irmãos, né? Garimpo de diamantes na época. E eles vieram do Maranhão aqui para Roraima nessa época, antes mesmo de eu nascer, né? Eles já vinham para cá. E em 83 eles resolveram mudar para cá, quando já tinham 2 irmãos dele morando aqui, com os familiares já. E nós viemos também, uma família de 8 filhos, né? E quando chegamos aqui passamos todas as dificuldades que os nordestinos passam geralmente, né? Meu pai não teve muito êxito nos garimpos, só o suficiente para construir uma casa simples, e naquela época em um bairro novo, que agora não é mais tão novo. E trouxe os filhos, nós ficamos morando aqui na cidade, ele foi para o interior com a minha mãe. Então nós começamos cedo a nos virar, entendeu? Ficamos sob a responsabilidade do irmão mais velho. Muitas brincadeiras, eu era muito levada, como eu morava no interior, no interiorzinho mesmo, de andar de jegue mesmo, o meio de transporte era jegue, e onde a gente pegava água era uma fonte, que a gente chama, que realmente é uma fonte, né, mas a gente chamava de cacimba, e a gente carregava água na cabeça mesmo. Eu vim pra cá, eu tinha 12 anos, mas eu vivenciei todas essas, né, o arroz, para te ter uma ideia, a gente plantava para se alimentar, e o arroz a gente pegava, ainda era aquele pilão que a gente pilava o arroz e tudo. Como eu falei, o meio de transporte era cavalo, era jegue, né? Tomava banho em lago, assim, toda aquela infância de uma menina de interior mesmo, entendeu? Brincar embaixo de árvore, subindo em árvore. Aquelas coisas que hoje a gente nem sabe, mas era uma maravilha. Sou presidente do Anjo de Luz. Eu criei, quando eu cheguei aqui em Boa Vista, eu passei um certo tempo trabalhando e gerei uma deficiência. Tive um AVC com 27 anos, e esse AVC me deixou sequelada. Fiquei cadeirante. Após, na época do AVC, gerou um coágulo de água no cérebro, foi preciso colocar uma válvula no cérebro. E mesmo eu cadeirante, eu cheguei a engravidar. E eu não podia mais engravidar, porque eu já tinha um coração grande e uma válvula no cérebro e era cadeirante. Então eu já vivia no alto risco constante e pressão alta. Como essa época eu já estava com pressão alta, e foi quando o médico, fui para uma consulta de rotina, e o médico já encaminhou, logo descobriu que eu estava grávida, já encaminhou para a maternidade para que fosse tirado o ferro. E quando ele olhou, ele disse: é só uma ultrassom, pode ser mentirosa. E quando ele foi, eu perguntei para ele: doutor, tem a possibilidade de botar uma válvula? Ele disse: tem, mas possa ser que ela tenha óbito. Mas vamos bater uma tomografia para a gente saber se ela ainda tem algum resto de cérebro. E foi quando ele pediu a tomografia, foi batido. Aí ele voltou para ver a tomografia e pediu outro médico que era neuro, que atendia na maternidade, para fazer a cirurgia, para colocar uma válvula na cabeça dela. Aí eles falaram, disse: olha, pode ser que ela tenha óbito na hora da cirurgia. Aí me deram tempo para me assinar, e foi quando eu falei: disse: olha, eu prefiro que ela morra tentando do que ela morrer, ficar esperando só a morte. E foi quando foi a cirurgia dela. A cirurgia dela, graças a Deus, foi um sucesso. Drenou a metade da água do cérebro dela. E foi quando ela foi evoluindo um pouquinho, ganhando peso. E nessa época,
só era eu, Deus e ela. Porque era a mulher mais insuportável que vocês poderiam imaginar dentro da maternidade. Porque eu achava que todos os profissionais na época não me entendiam. Isso é tipo uma depressão após parto que várias mães têm quando acontece algum tipo de... Tipo assim... Algum problema. O período que está na gravidez. E eu passei por esse momento igual várias outras mães de pessoas com deficiência que acontece, né? Então é isso, para mim eu acho que a busca principal, as maiores dificuldades, aliás, é você querer colocar em prática e ser aquilo que você decidiu ser, decidiu que é melhor para a tua vida. Sem estar prestando conta, sem estar dando satisfação para a sociedade ou qualquer pessoa. Olha, eu acredito que qualquer mulher, isso não precisa ser porque a gente está numa área especificamente dominada pelos homens. Aqui talvez a gente tenha vivido a coisa da forma mais forte, porque além da gente estar numa área dominada pelos homens, a gente entrou no início da história das mulheres, entrando nas corporações militares. Então, sim, eu sofri preconceito, às vezes ainda sofro preconceito por ser mulher, às vezes por ser mais jovem do que a maioria das pessoas que ocupam o meu posto, né? Dentre os homens, por exemplo, eu fui a primeira coronel do quadro combatente de carreira do país. E ao mesmo tempo eu fui a primeira mais jovem, né? Dentre as que hoje são coronéis, que hoje nós já somos 4 combatentes no Brasil, 2 daqui e 2 do Amapá, eu sou a mais jovem das 4. Dentre os coronéis que tem no estado de Roraima, eu sou a mais jovem de todos. Então, além de ser mulher, né, ainda ser mais nova, né, a talvez denotar uma aparência mais frágil, o que pode até enganar alguns. Eu digo, sempre fui uma pessoa de muita sorte. Não, nunca tive dificuldade. Eu realmente, hoje a carreira de médico está um tanto quanto difícil, né? Os salários são extremamente baixos, as condições de trabalho, mas quando eu retornei para Boa Vista, eu já, antes mesmo de chegar aqui, eu já estava empregada. Eu já recebia ligação da diretora aqui da maternidade dizendo: quando é que você vem? Já estamos te esperando. Então isso é muita sorte, né? Hoje, no mundo que todo mundo está desempregado e passa meses, anos desempregado, eu ainda estava terminando a minha formação e já estavam me esperando com uma vaga pronta para mim, digamos, de emprego. Então eu não tive dificuldade. Eu posso dizer que nós temos, e não só eu, Glenda, mas todos os médicos hoje, não só de Roraima, mas do Brasil, nós temos hoje sim muitas dificuldades. Com hospitais superlotados, com hospitais sem qualquer condição de trabalho, sem medicamentos, sem maca, sem vaga, sem leitos de UTI. Então, o meu início de carreira foi maravilhosa. Hoje eu estou sofrendo bastante. Assim, um pouco de dificuldade, porque a escola que eu estudava era longe. Na minha infância, bastante longe, a gente se molhava, era atolado na lama, era muita dificuldade para chegar. Naquele tempo não havia transporte escolar para os interiores, a gente tinha que ir na pernada, caminhando mesmo. E já o magistério ia de bicicleta, bastante longe. Estudava à noite, porque eu trabalhava durante o dia todo para me manter e estudava à noite. Então, eu já tenho 16 anos de casada com meu esposo, né? Ele é o meu companheiro, todas essas lutas que nós vivemos e vencemos, nós vencemos juntos. E então ele foi assim um presente maravilhoso de Deus na minha vida e eu para ele, porque nós passamos então toda essa trajetória desde a questão quando eu era professora, mas eu não consegui ser pedagoga, né? Então todos os meus sonhos foram vividos e alcançados, barreiras e degraus nós passamos juntos. Então ele foi importante porque quando eu mais precisei ele me apoiou e agora no momento em que ele mais precisa eu também estou a apoiá-lo. Bastante, né? Meu marido sempre foi bastante parceiro, embora assim ele não saiba trocar uma fralda até hoje e
nunca tenha dado banho, mas assim, eu falava, segura aqui que eu preciso tomar banho, segura aqui pra mim que eu preciso descansar um pouquinho, ele sempre me ajudou. Eu tenho uma família relativamente grande, nós somos 5 irmãos, 4 mulheres e um homem, e eu sou a caçula desses 5 irmãos. E as minhas 3 irmãs mulheres, assim, sempre foram muito parceiras, muito amigas. Até hoje, se eu preciso viajar, se eu preciso trabalhar até mais tarde, se eu não consigo pegar minha filha na escola, eu corro, Mana, me ajuda, ligo para uma, ligo para outra, pega a Thaís, deixa a Amanda. Então, assim, eu tive muita ajuda da minha família. Eu amo demais, cara. Meu esposo é tudo de bom. Ele é o maior investidor do que eu penso. Esse prédio aqui, ele construiu para mim 2 meses em segredo, sem eu saber. Vocês não estão entendendo? Uma vez, para me montar o quebra-nozes, não, foi um balé na praça onde eu não tinha apoio nenhum. O Reino das Águas. Eu não tinha dinheiro nenhum, ele olhou para mim e disse assim, eu lembro demais eu chorando, né? Porque tem uma hora que espoca, porque as pessoas não entendem a pressão que é. O nome que já deram a mim. Eu não sou isso, eu sou uma pessoa normal, entendeu? Tenho fragilidades. E aí eu em casa, porque só tem uma casa, no lar da gente é que a gente é o que é, né? E ele me sentiu tensa. E quando você tá tensa, alguém faz assim, ó, minha culpa, máxima culpa. E aí ele chegou e disse assim, o que é que tá te deixando aflita? Eu disse, eu queria apresentar na praça. O que eu quero é educar as pessoas para um futuro teatro que vai vir, porque foi outra coisa. Eu já fiz, nossa escola. Já fizemos 6 balés ao ar livre, com mais de 8.000 pessoas assistindo, para poder mostrar à sociedade, aos políticos, aos governantes, que Boa Vista era a única capital do país que não tinha um teatro. E foi através dessas batalhas que nós conseguimos o Teatro Municipal, que aí está. Tanto é que na inauguração foi hiperenfatizado pela Prefeitura e pela deputada Maria Helena, que teve a vez, como mulher, de falar, a importância dos balés que a escola fez para poder chegarmos a Brasília com esse apelo. Esse apelo. Sabe o que foi que ele fez, pessoal? Isso se chama amor. Ele pegou um carro que tinha na garagem, vendeu e montou o meu balé. Ele não foi meu patrocinador. Isso se chama amor. A dança chegou na minha vida como uma necessidade. Eu tinha sérios problemas de saúde, na verdade, né? E aí eu entrei num projeto social. Talvez seja por isso que eu sou tão apaixonada por projetos sociais. Eu sou educadora física, eu sou pedagoga, eu sou contadora e também sou bailarina formada pelo método russo. Então, acima de tudo, eu sou guerreira. Eu sou gestora, né, administrativa geral na minha escola. Eu sou mãe. Eu sou mulher. Deixa eu ver o que mais estou desempenhando por fora. Eu sou cerimonialista de eventos, né? Tem eventos como 15 anos, casamentos do qual algumas pessoas me procuram e eu faço todo esse personal do evento artístico, né? Essa consultoria. Eu sou consultora também cultural e sou produtora artística. No ano que eu me formei com 16 anos, já comecei a trabalhar como professora. Eu fiz magistério, então eu já comecei a trabalhar, comecei numa creche e depois fui para a escola Rosalina Vesper de Souza, depois fui na escola Rosalina Vesper de Souza, também na escola adventista, já algum tempo depois, mas começou com 16 anos realmente essa questão. Eu já formada no ensino médio como magistério, comecei a ser como professora dessa função. E é interessante porque os meus filhos também formaram muito cedo, né? A minha filha entrou na faculdade com 16 anos e o meu filho entrou na faculdade com 15 anos. Eu saí do ensino médio com 16 e eles entraram na faculdade com essa idade. Então eu sei que isso passa um pouquinho também
para os filhos a importância de estudar. Então eu sempre me dediquei muito aos estudos, por isso me consegui me formar tão cedo, da mesma forma dos meus filhos, e isso fez uma grande diferença na minha vida. Por uma questão de necessidade, precisava trabalhar. Comecei a trabalhar com o pai de um amigo meu da escola técnica, que era advogado. Comecei a trabalhar como secretária. Então, durante toda a minha faculdade, eu trabalhava. E era muito interessante. Rapidamente se uniu muito fácil. E foi quando eu falei para ela, vamos criar um grupo para atender 20 crianças com deficiência que não tenha condições e não conheceu direito. Aí ela disse, não, vamos. A gente chamou uma amiga nossa, que é a Valentina, e ela é assistente social, a gente montou um grupo para atender 20 crianças com deficiência. Só que eu não tinha muita experiência, ela também não, o que nós tínhamos era dor, porque eu achava que eu era culpada pela deficiência da minha e ela se achava culpada por ter deixado o filho dela cair na piscina. E a gente se reuniu e montamos o grupo. Na verdade era um grupo sem nome, depois eu criei o nome, lavando roupa, passei uma noite todinha lavando roupa e criei o nome de Associação Grupo de Mãe Anjo de Luz. Olha, eu tenho uma tia já falecida, o nome dela é Olenka, inclusive é o posto de saúde, talvez o posto de saúde mais conhecido que tem aqui em Roraima, que é o posto de saúde Olenka, né? Ela era enfermeira e para mim foi sempre meu grande exemplo. Então assim, eu nunca convivi com um médico, mas eu convivi a vida toda com essa minha tia, que era enfermeira, morávamos sempre as casas do lado, era irmã da minha mãe, e eu cresci vendo a minha tia ajudar os outros. Realmente ela trazia os doentes, inclusive, para dentro da casa dela. Ela construiu 2 quartos, como se fossem 2 quartos de hospital, e aqueles doentes que eram abandonados por suas famílias, ela trazia para sua casa e cuidava totalmente até a pessoa estar 100% recuperada. Então ela sim foi minha grande inspiração. Então desde que eu via a minha tia, eu decidi muito nova que eu queria fazer aquilo, eu queria ajudar os outros. Esse era o meu sonho. E aí veio a medicina. Então eu realmente, eu brinco para minhas filhas que eu não sei dizer exatamente a idade, mas eu nunca pensei em ser outra coisa. Eu não tive essa fase de um dia eu quero ser cabeleireira, um dia eu quero ser modelo, um dia eu quero ser atriz, Não, eu sempre quis ser médica. Então, assim, tive muito sucesso, como eu falei, embora tenha estudado em escola pública. Eu digo que meus professores foram professores maravilhosos, né, que me deram toda a base, e eu digo que realmente a minha melhor formação foi o meu ensino fundamental, foi de 1ª a 8ª série. E tive muito sucesso porque consegui ingressar no vestibular de uma grande universidade federal, passei no primeiro vestibular, depois quando fui fazer a especialização também passei de primeira, e essa é a minha carreira. E continuo estudando até hoje. Hoje eu tenho um pouco mais de felicidade porque além de médica, eu me tornei também professora. Eu sou professora do curso de medicina da Universidade Federal de Roraima. Então, além de cuidar dos pacientes, de me dar como médica, eu consigo também formar novos médicos. E isso para mim é bastante engrandecedor. Naquela época, antes do concurso público, eu comecei a trabalhar em 91 na Escola Casimiro de Abreu, que foi inaugurada. Então eu recebi o convite, na época eu tinha magistério, né? E no Piauí recebi o convite para dar aula para a 2ª série. Então eu peguei esse desafio e comecei a trabalhar como professora de 2ª série, em 91, em Pacaraima, na Escola Cícero Vieira. A minha vinda para Roraima não foi planejada. Né? Na época em que eu vivia com a minha mãe, com o meu padrasto, ela estava em fase de separação e a minha mãe, eu acho que temendo alguma situação constrangedora que ela já havia passado, a minha prima foi fazer-nos uma visita na nossa cidade e na ocasião ela me mandou junto para Roraima. Então eu vim para cá, passei 6 meses, cheguei aqui com 15 anos. O meu primeiro emprego aqui aos 15 anos foi cortar batata, cortar banana frita e saía de bicicleta num bairro chamado Curitis, que era um dos penúltimos bairros na época, para ir para o centro. Então eu comecei minha vida dessa forma, trabalhando assim, e posteriormente a minha mãe veio para cá.
buscando melhorias de vida. Já fui vendedora de loja. Posteriormente eu comecei em 1993 na Assembleia Legislativa como recepcionista e passei 17 anos dentro, trabalhando como parlamentar que tinha um pé dentro da agricultura. Então eu fui diretora da agricultura, da Federação da Agricultura por muito tempo também. E adquiri bastante experiência. Contudo, ao me desligar desse sistema, após 17 anos, eu comecei a fazer minha faculdade de Direito aos 35 anos. E me formei aos 40. Então, foi a partir daí que realmente as coisas começaram a mudar para mim, né? Tomaram um rumo diferente na minha vida. E eu comecei a atuar como advogada, inclusive advogada de um centro humanitário de apoio à mulher em situação de violência. Em 2012 nós regulamentamos a Procuradoria Especial da Mulher. Em 2016, aliás, 2012 foi criada a Procuradoria Especial da Mulher. Em 2016 nós regulamentamos e desde então, naquela época, em 2016, eu fui nomeada como Procuradora Adjunta Especial da Mulher. A vida é completamente fora da política. Então eu morava em São Paulo, comecei a fazer, na época, faculdade de turismo, porque estava explodindo essa coisa do turismo no Brasil. E depois eu me casei muito cedo, tive filho muito cedo e acabou que o que eu pude trabalhar foi mais as oportunidades que apareceram e não o que eu gostaria de fazer. Então eu comecei a trabalhar com publicidade. Então eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade, mudei para Brasília. De Brasília eu mudei para Boa Vista. E aqui em Boa Vista, aqui em Roraima, eu comecei a fazer política. Ela aconteceu na minha vida de uma forma, sem eu buscar, ela aconteceu de uma forma natural. Foi em função das oportunidades que apareceram. Mas desde que eu comecei a fazer política, que eu cheguei aqui em 87, eu fui deputada federal, depois eu fui prefeita, aí eu fui prefeita de novo, fui secretária nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades, trabalhei também junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, trabalhei de novo como prefeita, fui deputada federal de novo e fui prefeita mais uma vez. Então fui prefeita 5 vezes. E a minha vida passou a ser uma questão política mesmo, passou a ser uma coisa natural e eu acho que eu me encontro nessa profissão. Eu gosto do que eu faço com prazer e aí eu me especializei nesse tipo de trabalho. Então eu fiz muitos cursos, eu procurei aprender a fazer política, a poder ficar atual nos momentos todos de transformação, porque tudo isso tem 30 anos. Foi uma construção de vida. Lá para cá eu trabalhei independente, né, mesmo, como autônoma. Nós administramos uma franquia, eu com meu esposo já, trabalhamos 2 vezes com restaurante. E na época que eu assumi esse cargo aqui, foi na época já dessa gestão atual que está, né? E fui convidada para assumir esse cargo de políticas públicas para as mulheres. É uma coordenação que foi criada em 2015 mesmo, não existia ainda essa política aqui trabalhada por meio de um organismo formalizado, né, eu digo. E nessa época foi criada essa coordenação, a qual eu fui convidada para assumir. Ou seja, a partir daí eu comecei a descobrir um mundo assim que eu não imaginei que fosse tão grande, né? Tantas possibilidades, tanta necessidade de criar ferramentas que a gente possa estar combatendo nós podemos dizer, um fenômeno, né, que é a violência contra as mulheres. E é um trabalho árduo, nós sabemos, em relação ao Estado, nós sabemos dos índices de violência daqui sempre foram muito altos. Em relação ao Brasil, o Brasil também, em relação ao mundo, né, também está em 5º lugar, se eu não me engano, em 7º agora, né. E é isso, e eu estou à frente, trabalhando na implementação de políticas públicas, tá? Nós trabalhamos, desde que eu comecei a trabalhar, tem um programa específico do governo federal, o qual o governo do estado aderiu, para nós trabalharmos com eixos, né? Eixos direcionados para enfrentamento à violência, outra autonomia econômica,
Tem 2 casas em Pacaraima que já trabalham a questão das mulheres fronteiriças. Nós temos 2 unidades móveis que vieram por meio também desse programa, que é para trabalhar no enfrenta a violência com as mulheres do campo, da floresta e das águas. Quando nós dizemos no enfrentamento à violência, obviamente nós estamos nos referindo à violência mesmo, mas também na questão da vulnerabilidade, ou seja, avaliando aquela mulher em toda a sua condição de vida e pensar de que forma nós podemos transformar a vida daquela mulher, qual é a necessidade dela dentro do que ela quer. A questão de eu escolher a medicina foi, assim, por, não sei, mais a questão mesmo de Deus na minha vida, porque o meu sonho era ser pedagoga e nunca deu certo, tanto que eu busquei muito, assim, por vários caminhos de ser professora, nunca consegui. E aí, do nada, apareceu o curso de medicina, eu me interessei porque eu vi que era muito importante para a minha comunidade e porque também eu vi um momento que eu me senti uma pessoa muito inútil diante de um caso do padrinho da minha mãe que faleceu na minha frente e eu me senti uma pessoa muito inútil no momento. E a partir daquele momento eu disse que eu ia estudar para eu ser uma médica, para eu ajudar todos, não só a minha comunidade, mas também em geral, né? Bem, a minha primeira formação é na área de educação física ainda da Escola Técnica Federal de Roraima, hoje. Depois eu cursei administração de empresas pela Universidade Federal de Roraima. Lá eu também fiz 3 anos de secretariado executivo, bilíngue. Depois eu fiz gestão de riscos coletivos pela Universidade Federal do Pará, que é a titulação do curso de oficial bombeiro militar. Eu sou formada em Direito pela Faculdade Estácio Atual da Amazônia, que agora é o nome que mudou, né, um pouco o título da faculdade. E fiz pós-graduação também pela Universidade Federal de Roraima, em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos. Também fiz uma especialização, pós-graduação também lato sensu, pelo Centro Universitário UNA de Minas Gerais, que é especialização, normalização e medidas de proteção contra incêndio, pânico e explosões. Fiz mestrado pela Universidade Estadual de Roraima, também em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos. Então é isso. Esse tenha sido o meu grande desafio em toda a minha vida profissional. Como pediatra que eu sou, né, e eu falei anteriormente, eu sou a maior defensora da amamentação. Quando eu tive minha primeira filha, eu não tinha direito à licença maternidade, a ficar 4 meses, ou hoje até é maior esse tempo de 6 meses, eu não tinha esse tempo. A minha forma de contrato de trabalho não me disponibilizava esse tempo. E eu falei, eu fico sem ganhar, eu fico sem receber, mas eu vou amamentar minha filha, amamentar exclusivamente no seio até 6 meses. E assim eu fiz. Então eu vivia numa verdadeira maratona, numa corrida de carro. Eu trabalhava no Hospital da Criança Santo Antônio, corria em casa, amamentava, corria, voltava para o hospital, corria no consultório, atendia, corria em casa, amamentava de novo. E assim foi os 2 anos da minha primeira filha e os 2 anos seguintes da minha segunda filha. A única coisa que eu fiz, que eu tive a oportunidade de fazer, é que a partir do momento que a minha primeira filha nasceu, eu deixei de fazer os plantões noturnos, né? Então eu trabalhava muito à noite, trabalhava muito sábado e domingo, e aí eu optei por não trabalhar mais durante os plantões noturnos. Mas eu trabalhava de 7 da manhã às 7 da noite, às vezes até 10 horas da noite, direto, nesse vai e vem entre consultório, casa, hospital, casa. Então isso realmente é muito difícil. Mas mais uma etapa da minha vida que eu acho que eu consegui ser extremamente vitoriosa. Minhas filhas nunca tomaram leite de lata até 1 ano de idade, minhas filhas nunca usaram chupeta, minhas filhas nunca tomaram mamadeira, e isso é o ideal. Tanto é que eu tenho 2 filhas extremamente saudáveis, elas raramente adoecem. E eu sei que isso foi todo esse doar, esse sacrifício, realmente, que eu
deixava de dormir, eu deixava de sair, eu deixei de ter qualquer vaidade. Eu só trabalhava e cuidava das minhas filhas. Mas isso realmente me trouxe grande felicidade. A gravidez foi uma das grandes bênçãos da minha vida e é uma coisa assim, é qualidade do tempo, né? Então quando eu estou com meu filho, eu penso só nele, a minha atenção é voltada para ele, atividade da escola eu não perco nenhuma, tá? Então sempre estou me garantindo nisso, porque essa fase da infância, ele tem 3 anos de idade, então a minha presença é essencial na vida dele. E, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de lado o meu trabalho. Por quê? Porque a vida de outras pessoas, né, também depende do meu trabalho. Meu trabalho, a minha competência de vulneráveis. Então, meu trabalho tem um papel social também a fazer. Então, eu acho que depende de você querer, né? De você ver. E com relação aos filhos, eu acho que a gente tem que ver muito essa questão de qualidade de tempo. Então não adianta eu estar com ele e estar prestando atenção em outras coisas. Então quando eu estou com ele, eu efetivamente estou com ele. De brincar, de correr, de se esconder, de ter um tempo com ele e voltado para ele. Eu acho que isso que faz uma grande diferença. Tudo, nós somos mãe, nós somos esposa e então eu trabalho de segunda a sexta, porque final de semana é para minha família e para eu cultuar o meu Deus, porque eu sou evangélica, então eu sempre já programei a minha vida profissional, onde eu trabalharia de segunda a sexta e finais de semana eu deixaria para o meu próprio lazer, para minha família e o tempo mais precioso para eu cultuar a Deus. Você não tem hora para voltar. Você vai voltar a hora que acabar e mesmo assim você nunca termina. Porque sempre tem alguma coisa para fazer no dia seguinte, é uma continuação do que você interrompeu. Eu me separei do senador Romero Jucá, casei de novo, né? E separação para uma mulher também é difícil, porque por mais que exista hoje o conceito da separação, a separação ainda não é vista como algo tranquilo de você enfrentar. Nós trabalhamos muito, né? Temos 3 turnos, manhã, tarde, quando eu chego em casa à noite, eu tenho 2 filhos que já são maiores e eu sou um exemplo para eles. Eles vislumbram em mim o que eles querem fazer, como eles vão direcionar a vida deles. É difícil para nós, né? É difícil porque nós trabalhamos manhã, tarde, chegamos em casa à noite, temos afazeres domésticos, tem que conversar com os filhos, tem que estar ao lado dos filhos, tem que dar atenção aos filhos, atenção à casa. Então nós temos 3 turnos, mas conciliar a maternidade. Eu acho que a maternidade amadurece muito. Nós amadurecemos muito nas mulheres, principalmente como ser humano. Então é uma experiência incrível, que não tem como a gente comparar com outra, mas é muito gratificante. E são os filhos que nos dão forças para que a gente possa estar enfrentando os nossos afazeres. Então, eu sou muito orgulhosa de ser mãe, de ser trabalhadora, ser solteira, de ser a provedora da minha família. A gente aprende isso, nós mulheres, vocês, né, desde meninas, né? Eu falo que a formação das meninas, das mulheres, é de polvo, né? Aqueles tentáculos, vários braços fazendo 1000 coisas, né? A gente está lavando louça com a panela no fogo, né? Assistindo televisão e passando pano na casa. Então, talvez essa habilidade que a gente tenha desde que nossas mães nos educaram facilite a gente administrar. Se eu dissesse para você que é fácil, não é fácil, principalmente quando você é mãe, né? Você é esposa, você é filha, você tem outras atividades que você quer fazer. Eu gosto também da minha vida de atleta, então eu gosto de ter um tempo para cuidar da saúde. É muito difícil. Eu sempre digo, para você conseguir conciliar bem, você tem que dormir menos do que a maioria dorme, né? Para te sobrar tempo para administrar isso.
você tem que ter um controle dos teus horários, de administrar os teus horários e ter prioridades, porque com certeza eu não assisto a novela das 9, eu não faço algumas coisas que algumas mulheres fazem que não conseguem, né, administrar isso, porque o nosso trabalho começa quando a gente acorda e só para quando a gente dorme. Serviço de casa nunca acaba, nem fica pouco, né? A gente administra, acorda filho para levar para a escola, dá banho, arruma, depois tem que se organizar, a gente faz a janta à noite e aquela janta já é o almoço do outro dia, já deixa a vasilhinha, aí tem lancheira de filho, tem uniforme. Então, realmente, é priorizar e tentar administrar isso de acordo com a tua rotina. Eu sempre procurei buscar sempre Deus em primeiro lugar e ser uma pessoa organizada. Então, assim, na verdade, minha vida é um pouquinho um milagre, porque seria humanamente impossível fazer tudo o que eu faço. Mas, assim, todas as manhãs eu acordo, faço o culto e peço sempre Deus forças para poder dar conta de fazer tudo que tem que ser feito naquele dia, vivendo sempre um dia de cada vez, assim como a Bíblia orienta, não ficar muito ansioso para o dia seguinte. E além disso, me organizar de forma que eu possa ser inteira, tanto em casa, quanto no trabalho, quanto na igreja e quanto nas demais atividades em que eu executo. Então, atualmente meus filhos já estão grandes, né? Mas para mim nunca foi dificuldade. Eu sempre digo que, eu não sei se é porque eu tinha tanta vontade de ser mãe, eu nunca tive meus filhos como obstáculo para nada, absolutamente nada. Talvez eu esteja falando assim porque eu, graças a Deus, eu tive a possibilidade de, se eu fosse trabalhar, ter uma pessoa para ficar. Ou cedo eu tive condição de pagar a escolinha para eles ficarem escolinha. Eu nunca coloquei meus filhos em creche, né? Mas tipo, antes de 2 anos eu coloquei em escolinha, no horário, em um expediente, e eu sempre dava preferência para trabalhar naquele expediente que ele estava na escola, para o outro ficar com ele, né? E talvez, digamos que Deus me ajudou, que eu tivesse essa facilidade, então eu nunca vi como um obstáculo meus filhos. Eu sei que é muito difícil, muito mesmo para algumas mulheres, porque não tem condições, não tem uma creche para deixar os filhos, não tem uma pessoa que possa cuidar, e como é que elas vão sair para trabalhar e deixar suas crianças em casa, né? Então, em particular, para mim nunca foi obstáculo de jeito nenhum. Esse foi um dos momentos mais sublimes. Por quê? Porque esse foi assim, o divisor de águas. Eu não lembro de mim antes de ser mãe. Depois de ser mãe, eu amadureci de outra forma. Momentos importantes. O momento que eu conheci esse companheiro, sabe? Primeiro que ele me proporcionou a ser mãe. Primeiro que eu tenho muito orgulho dele. Ele é um cidadão ético. Isso me orgulha ter ele como pai dos meus filhos. Outro momento importante, quando eu abri minha escola, mas que eu decidi ficar aqui. Depois de 6 meses eu olhei para o meu esposo e falei, vou ficar aqui. Porque ele falou uma frase ótima. Ele disse assim, olha como ele tem, gente, ele tem uma visão top. Eu que triste, isso aqui, a gente já viu 5 anos atrás, né? Pessoal, isso aqui não tem balé, amor, não tem, pelo amor de Deus, eu vou viver do que? Eu tô enferrujada, eu quero fazer aula. Eu cheguei no ápice da minha boa forma. Aí ele olhou pra mim e disse assim, tu quer voltar pra lá? A gente volta. Ele veio pra cá, a família dele mora aqui, pra passar um tempo. A gente ia voltar, né? Mas... Miguel, ele me enrolou, tá? Queria dizer que eu fui enrolada. Resultado, ele olhou pra mim e disse assim, você já pensou? Agora é legal falar pra vocês isso porque se profetizou o que ele disse, concretizou. Você já pensou daqui a algum tempo você ser história? Apenas realmente não é fácil. Mas assim, o nascimento dos meus filhos são muito marcantes, assim, como família, né? Hoje minha mãe, ela mora comigo e ela me ajuda bastante também. Então, o nascimento dos meus filhos, na época em que, principalmente nessa primeira filha, ela nasceu com um pulmão incompleto, prematura, de 7 meses, muito prematura. Então, cada nascimento foi um milagre, né? Também, quando eu conheci a igreja adventista, também foi muito importante, porque minha vida mudou completamente.
Acho que tiveram alguns. Eu acho que a minha formatura do curso de formação de soldados foi assim uma coisa bem marcante, né? Eram 185 pessoas, né? Desses 185, só 31 mulheres. Eu fui a primeira colocada do curso, então fazer o juramento ali na frente era a primeira vez, né? Foi bem marcante. O momento de passar da polícia para o bombeiro, a decisão de vir para o bombeiro também foi uma coisa assim que eu, desde o curso, né, eu me encantei muito com essa questão do salvar, né, da sirene, da questão de ser chamado e você sempre ser bem recebido. Porque a polícia, e assim, eu falo da polícia que a gente veio de lá, né, eu falo que é a nossa mãe, nós somos os filhos, né, ela vai desagradar alguém. Quando a polícia chega, ela desagrada, nem que seja o bandido, nem que seja a mãe do bandido. Já o bombeiro, quando chega, parece que, sabe, é a salvação, e você, o olhar de esperança de quem te vê, ele te dá uma outra, te denota outra coisa. Então, assim, eu sempre tive essa vontade de ser recebido com essa energia positiva. Então, o momento de passagem para o bombeiro. Depois a minha formação acadêmica no CFO também foi muito um momento de jogar, a gente joga, né, a cobertura e saltar, aquilo ali era um fechamento de um ciclo. Profissionalmente acho que são os momentos marcantes e a promoção a coronel, né, ser a primeira oficial de carreira, né, do meu país, não é só, né, eu vim de uma família humilde, né, meus pais moram no interior, estudei em escolas públicas, minha primeira faculdade, minha universidade é pública, então assim, né, eu falo... Então, assim, na minha vida, depois do nascimento dos meus filhos, né, porque os filhos marcam a nossa vida e é um divisor de água da nossa infância para a nossa maturidade como mulher, né? Então, isso foi muito marcante na minha vida e também eu ter passado num vestibular que eu desejei pela necessidade, não pelo meu desejo de querer, porque como eu falei, eu queria muito ser uma pedagoga e então esses foram os dois momentos mais bonitos na minha vida, né? Na minha formatura também, né? Então foi assim um momento ímpar, porque eu estava com todos ali que eu amava, meu marido, minha mãe, meus filhos, né? O meu filho Benjamin, que ele foi também, mesmo eu tendo o momento de tristeza, de querer eu abandonar a faculdade, mas ele foi uma vitória muito grande, então eu estar ali recebendo aquele diploma com meus filhos do meu lado, meu marido, minha família toda, foi um momento muito importante. Os momentos bons que marcaram a minha vida foi quando eu passei no concurso público, em 94, professora do quadro efetivo do estado de Roraima, né? E também meus filhos, que apesar de morar longe, o Ítalo, então é um momento bastante assim, emocionante e bom. Quando eu chego no Piauí, ou ele vem aqui para nos encontrarmos, e a minha família também está junto naquele momento, que moram todos no Piauí, não moram aqui. Só minha filha que mora aqui. Então esse é um momento bom. E o momento também que mais marcou a minha vida, mais marcou, foi naquele momento de eu terminar outra graduação como letras espanhol, que era o meu sonho, de saber falar a língua espanhola. Então isso aí, em qualquer lugar que eu chegue, em países que falam a língua espanhola, eu tenho uma dominação quase por completo, não completa, mas praticamente